prazer estar começando com vocês essa disciplina de Metodologia da Educação Infantil e Estratégias de Ensino. Meu nome é Lícia Cristina Araújo da Hora, sou professora do IFMA e vou apresentar um pouco sobre a minha atuação profissional para vocês. Sou formada em Pedagogia, tenho mestrado na área de Educação, atuo com temas na área de Educação da Juventude, Educação de Adultos, Educação Profissional, ministro a disciplina Psicologia da Educação no curso de Licenciatura em Artes Visuais, atuo em projetos de extensão universitária na área de Educação Infantil e Artes Visuais, projetos como o IFMagia, que já ocorrem há 5 anos, projetos na área do audiovisual, projetos geralmente no campo das artes visuais com crianças. Também já fui professora da área de educação infantil, por volta do ano de 2001, 2002, quando nós tínhamos recentemente, no Brasil, aprovado o referencial curricular para a área de educação infantil. Naquele tempo, eu, como professora, ainda não entendia as necessidades e demandas de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Não compreendia a criança como um sujeito protagonista, um sujeito de direitos. Hoje, posso falar com vocês e dialogar dessa disciplina com uma compreensão mais profunda sobre o que significa ensinar a criança, sobre o que significa discutir metodologia da educação infantil, tendo como referência a criança como um sujeito cuja principal atividade é o brincar, é o lúdico, e são dimensões que devem ser consideradas no processo de construção do conhecimento. Destaquei aqui essa mensagem para vocês porque nessa disciplina, ao longo de toda essa disciplina, eu vou estar destacando tanto a criança quanto o professor como sujeitos protagonistas na construção do conhecimento, na construção dos elementos culturais. Então, ser professor hoje é viver intensamente o seu tempo com consciência e sensibilidade. Não se pode imaginar um futuro para a humanidade sem educadores. Os educadores, numa visão emancipadora, não só transformam a informação em conhecimento e em consciência crítica, mas também formam pessoas. Diante dos falsos pregadores da palavra, dos marqueteiros, eles são os verdadeiros amantes da sabedoria, os filósofos de que nos falava Sócrates. Então, eu trouxe essa mensagem para reforçar a importância do professor, a importância de valorizar o professor em um tempo em nosso país em que o professor tem sido tão atacado, tão criticado, tão desvalorizado. Então, a gente precisa olhar esse profissional, essa profissional, como sujeitos imprescindíveis ao avanço da nossa sociedade. E essa disciplina, do que trata essa disciplina? Essa disciplina, Metodologia da Educação Infantil e Estratégias de Ensino, ela apresenta um conjunto de informações sobre a evolução histórica do trabalho pedagógico. Aí é uma discussão mais no campo da didática, como se organizou o trabalho pedagógico num período mais distante, dentro de uma concepção mais tradicional, mais vinculada à igreja, e como foram se transformando esses trabalhos metodológicos para crianças, o avanço das legislações, os referenciais curriculares, as mudanças mais recentes com a BNCC. Então, toda essa discussão a gente vai aprender nessa disciplina, assim eu espero. Destacamos aqui a importância da vivência lúdica no processo educacional e o trabalho do professor como um mediador imprescindível na construção do conhecimento. Nessa disciplina, eu trago novamente alguns destaques sobre Vygotsky em relação ao papel do adulto na construção dos elementos culturais do conhecimento junto à criança. Então, nós vamos observar ao longo aí das unidades que eu sempre faço essa pontuação chamando a atenção de como é importante o papel do adulto, o papel do professor, o papel das crianças, em diferentes faixas etárias, crianças mais velhas em contato com crianças mais novas, para o avanço do seu processo de desenvolvimento, para o avanço do seu processo de aprendizagem. Na ementa dessa disciplina, nós temos o estudo sobre a adaptação escolar, a compreensão e análise do referencial curricular da educação infantil, a metodologia, aí mais no entendimento de
discussão de estratégias, de planejamento, né, a partir dos referenciais dos documentos oficiais que temos, na linguagem matemática, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e artes visuais. Estudo sobre as práticas pedagógicas no contexto da educação infantil. Nascimento, eu quero fazer um destaque para vocês. Quando o projeto do curso de vocês ele foi aprovado, iniciou o curso de vocês, ainda não tinha sido aprovado no Brasil a BNCC. O que é a BNCC? A Base Nacional Curricular Comum para a Educação Infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Então, aparece na ementa de vocês referencial curricular para a educação infantil. Por conta disso, o curso de vocês começa antes de ser aprovada a BNCC. Mas eu inseri essa discussão em uma das aulas, em uma das unidades. Nós vamos verificar as mudanças, vamos observar como temos que nos adequar no trabalho pedagógico diante dessa base nacional comum, que passa a ser o referencial de organização do currículo. E aí a gente muda um pouco do que chamamos aí de diferentes linguagens para o termo campos de experiência, que é um termo que vocês vão se familiarizar, vão conhecer logo no início dessa disciplina. O objetivo geral dessa disciplina é propiciar a vocês a apropriação de instrumental teórico-metodológico. Eu não compreendo a metodologia sem compreensão teórica. Então, o papel dessa disciplina aqui é fazê-los se apropriar da discussão teórica que vocês vêm percorrendo ao longo deste curso e articular metodologicamente a construção das aulas. Então, por isso, ele é um instrumental teórico que eu forneço nessa disciplina, mas que vocês também já obtiveram em disciplinas anteriores e vão buscar construir a metodologia de trabalho. Percebam que a metodologia do trabalho é inerente a cada professor. Cada professor constrói a sua metodologia. Eu estou aqui para apresentar referências para vocês. Eu estou aqui para discutir com vocês conteúdos, conhecimentos, para socializar material. Mas cada um de vocês, singularmente, cada aluno, cada aluna, irá, a partir da sua compreensão de mundo, de professor, de sala de aula, de estratégias, de referenciais teóricos, serão um professor e uma professora diferente, singular, individual, únicos, certo? Então, essa disciplina também busca conceber a criança como um sujeito ativo de direitos. E aí eu trouxe essa imagem, que tem como marco o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nos anos 90 dá esse marco legal, esse marco de concepção no entendimento sobre o que é ser criança, sobre o que é a criança e como devemos compreendê-la, tratá-la, nos relacionar como um sujeito de direitos. E o papel imprescindível do professor na mediação da construção desse conhecimento por meio da mediação do trabalho pedagógico. Na unidade 1, os conteúdos que nós vamos trabalhar estão descritos aí, o trabalho pedagógico na educação infantil, a metodologia na educação infantil, os contextos de sua formulação, os objetivos específicos aí, compreender na história da escola brasileira as diferentes concepções metodológicas que prevaleceram no trabalho com crianças. Temos como objetivos específicos ainda desta unidade identificar na legislação educacional os aspectos que garantem autonomia ao trabalho pedagógico das escolas, perceber a metodologia do trabalho da educação infantil vinculada a propostas pedagógicas, conhecer os elementos importantes à estruturação das propostas pedagógicas. Na unidade 2, vamos estudar o referencial curricular e diretrizes para a educação infantil, uma análise crítica para que vocês percebam o referencial anterior, que é este, que foi aprovado em 1997, e possa perceber a transição desse referencial para o mais atual, que é a Base Nacional Curricular para a Educação Infantil, de 2019. Então, nós vamos aí discutir os avanços e limites. A nossa videoaula será sobre a BNCC para a Educação Infantil. Como objetivos específicos, temos identificar as concepções de educação infantil dentro da RECNEI, dentro do Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil.
compreender as concepções de educação infantil nas diretrizes curriculares para a educação infantil, conhecer as atuais referências, que é a BNCC. Na unidade 3, os conteúdos são estratégias de ensino. Aí vamos trabalhar as linguagens, a linguagem matemática, natureza e sociedade, as estratégias de ensino, linguagem oral e escrita e artes visuais. Vejam bem, aqui eu vou fazer um destaque. Apesar de estarmos chamando aqui nessa unidade 3 de linguagens, conforme a estrutura a ementa, na BNCC nós chamamos de campos de experiência. Então, novamente eu estou falando esse termo e nós vamos nos habituar, vamos nos familiarizar ao termo. Então, nós não vamos mais chamar de linguagens, agora a gente trata, a partir da BNCC, de campos de experiência. É onde fica situados os conteúdos que nós vamos trabalhar na educação infantil. Os objetivos específicos desta unidade. Identificar a importância do trabalho estruturado como propostas pedagógicas e as atividades interdependentes. Também temos como objetivos específicos compreender as linguagens dentro dos campos de experiências. Distinguir os conteúdos, as linguagens, os seus campos, conhecer uma ficha de planejamento a partir do referencial da BNCC, entender a brincadeira como atividade principal da infância na formulação das estratégias de ensino. Na unidade 4, nós temos aí uma unidade que vai apresentar a vocês a atividade de prática pedagógica. Nessa unidade, nós vamos fazer o exercício da docência, do planejamento, da construção das estratégias de ensino e vamos ter um momento de encontro. Eu com vocês, vocês comigo, mais os tutores, para que a gente possa socializar as estratégias de ensino que vocês irão selecionar em equipes. Vamos ver. Os objetivos específicos desta unidade: compreender as linguagens dentro dos campos de experiências da BNCC, distinguir os conteúdos de cada linguagem nos seus campos de experiências, vejam bem, conhecer uma ficha de planejamento com as estratégias de ensino, entender a brincadeira como atividade principal da infância na formulação das estratégias de ensino, procedimentos de ensino que nós vamos utilizar nessa disciplina. Participação em atividades presenciais, se for possível, na nossa atual realidade talvez não seja possível. Discussão em grupos com os vídeos documentários, leitura e reflexão de artigos e capítulos de livros, reflexão em grupos sobre questões contemporâneas, resolução de atividades, resolução de avaliações presenciais. Também, se for possível, na nossa atual realidade também, talvez não seja, e elaboração de atividade prática. Aqui vou apresentar para vocês as atividades que eu estou propondo para essa disciplina em cada unidade. Na unidade 1, a atividade de envio de arquivo único. Na atividade da unidade 2, teremos um fórum avaliativo. Na atividade da unidade 3, teremos um questionário online. Aqui eu vou, nesse questionário, apresentar para vocês questões sobre a BNCC, como eu já falei anteriormente, é um documento oficial de referencial para a educação infantil e eu vou explorar, vou estudar com vocês desde a aula de abertura até a última unidade 4 com a atividade prática. A unidade 4, atividade prática, eu trouxe aqui algumas informações que será tema do roteiro de abertura. Então, nós vamos ter aí vocês terão que elaborar uma ficha de planejamento para a atividade na educação infantil. E aí, os recursos que eu vou trazer para essa disciplina são os vídeos documentários, links com artigos e livros, roteiros de atividades, ambiente virtual de aprendizagem e suas ferramentas. Aqui são algumas referências que utilizamos nessa disciplina, as principais. Eu estou destacando aqui algumas, não é possível colocar todas. E aqui eu trago um pouco a apresentação dessa atividade, que seria a atividade presencial, mas não será possível esse encontro. Como atividade presencial, nós teremos o estudo introdutório à base curricular para a educação infantil. Será dividido em 5 equipes,
5 grupos. Será distribuída a vocês questões reflexivas sobre esse documento. Em seguida, nós teremos um momento de apresentação sobre essas discussões, como eu já falei anteriormente para vocês. A BNCC será um documento que nós vamos estudar, vamos trabalhar ao longo de toda essa disciplina. Então, eu encerro aqui. Eu agradeço a vocês esse momento de diálogo sobre a apresentação dessa disciplina. E vamos à primeira unidade dessa disciplina. Um abraço a vocês, bons estudos.